vamos trazendo muita informação. Daqui a pouquinho nós perguntamos à nossa bancada algum destaque, mas eu quero já trazer aqui o Fabrício, a matéria que é do Eliezer, que após desistência de João Vicente Claudino, continua a indefinição no PSDB com relação à pré-candidatura. Eliezer tem detalhes e você acompanha com a gente no Comando Geral. Agora em Teresina, 7 horas e 9 minutos. Vamos lá então a essa informação. O presidente do PSDB de Teresina relata que o ex-senador João Vicente Claudino deixou de ser pré-candidato a prefeito por conta de compromissos não honrados pelo Diretório Nacional da sigla. Determinados compromissos feitos lá de cima da direção nacional como apoio político com relação a entregar o partido para o João Vicente não aconteceu. E outro detalhe, existia também uma certa intenção, que nós esperávamos que acontecesse, de dar uma ajuda já para a pré-campanha, para que a gente mantivesse eventos de pré-campanha, principalmente com relação aos candidatos proporcionais do partido, que nós tínhamos uma pré-seleção de 25 nomes dispostos a concorrer à eleição de vereador. Isso não aconteceu, o senador ficou, de certo modo, um pouco magoado com a situação e resolveu retirar. Citado como potencial candidato a prefeito, Edson Melo não mostra disposição para encarar o pleito. A gente tem que dar espaço para os mais jovens. Eu já tenho 70 anos de idade, já tenho 35 anos de PSDB, praticamente desde a fundação do partido, e já tenho 8 mandatos de vereador pelo PSDB, então nós temos que verificar a possibilidade de outros nomes. A pré-candidatura do PSDB à Prefeitura de Teresina não está descartada. O partido procura um nome para representar a sigla no pleito majoritário. Caso não encontre, a alternativa mais provável é de uma aliança com a União Brasil. O que nós sabemos é que existe um certo incômodo de se apoiar a candidatura do PT. Isso foi dito claramente pelo presidente do ITV, Aécio Neves, de não aliança com o PT. Resta uma aliança com a União Brasil do Dr. Silvio. Tem uma tendência a se aliar, se não tiver candidatura própria, ao Dr. Silvio. Eu acredito que seja uma coisa ou outra. Eu acho que o partido não pode desaparecer do cenário político teresinense. Tá aí, então, pelo que a gente acompanhou, Eliezer, você que fez o material, para a empreitada, para prefeito, vereador, né, se acha assim, digamos, não incapaz, mas já tem um serviço prestado, já tem uma certa idade, e que venham novos nomes, pessoas novas. A ideia é essa, só uma correção, eu até por uma questão de costume, chamei o vereador Edson, eu coloquei como presidente do Diretório Municipal. Na verdade, hoje é Jorge Lopes. Não, ele é presidente do Diretório Municipal do PSDB. Agora tem a federação. Aí é o Jorge Lopes. Perfeito. Mas assim, a nível de decisão, a federação acaba tendo... ela tem uma supremacia sobre os diretórios. O próprio Jorge Lopes esteve em Brasília, em conversa com a direção nacional, e tem a possibilidade de manter a pré-candidatura, dele ser o pré-candidato do PSDB, para que o PSDB continue tendo um nome à disposição do processo eleitoral. Agora é fato que o partido parece fragilizado, desmobilizado, dividido formalmente está, porque o diretório estadual segue um rumo e o municipal está tentando seguir outro. E aí fica difícil unir um grupo em torno de um propósito nessas circunstâncias. Acabou que desgastando esse projeto do PSDB para a eleição de 24. E aí, só me permitir aqui, e aí, Eliezer, Gustavo e demais, isso que está acontecendo com o PSDB, eu acho que tem que servir de exemplo para os demais partidos não se debruçarem apenas em torno de um nome, que busque oportunizar mais pessoas a se destacarem, a tornarem-se aptos na hora que houver necessidade de dar prosseguimento a um trabalho com a ausência de um líder, outro esteja ali à altura para que o partido não venha a ter perca. Com a partida, com a ausência
do nosso saudoso prefeito Firmino, o PSDB ficou órfão, o PSDB ficou ali sem ter uma luz no fim do túnel de quem poderia tornar-se alguém ali que pudesse dar segmento, pudesse dar vida ao partido. E aí isso aí acaba resultando nisso aí. O partido totalmente sem nenhuma expectativa de poder, sem nenhuma expectativa pelo menos de permanecer vivo. Diga-se de passagem, a chapa lá, eu acredito que nem vereador consiga fazer. Eliezer, Chico Magela, rádio ouvinte, telespectador, primeiro a gente tem que analisar o contexto, na minha opinião. Nomes foram postos, né? Tinha aí até bem pouco tempo o nome do ex-deputado Luciano, que de forma madura reconheceu o não avançar de seu nome, e dentro dessa esteira foi recepcionado no partido, em convenção, o ex-senador João Vicente Claudino, tá? E foi colocado no PSDB, embora ele tenha sido um filiado nos anos 90, tenha saído para capitanear o PTB, também houve traumas. Não sei se o Eliezer tem esse conhecimento. Quando o ex-senador João Vicente foi para o PTB, foi também meio traumatizante, porque ele tirou da jogada o então Uchoa, que era o presidente estadual do PTB. Houve traumas, porque o Uchoa convidou o ex-senador para o partido e de repente viu sendo tomado o partido dele, não é, de forma parecida com a tentativa que ocorreu agora no PSDB. Né? Houve a vinda do ex-senador, aí houve uma tentativa de um trabalho de bastidores para apear o ex-deputado e ainda presidente estadual do PSDB e presidente estadual da federação. Veja só como é que está estranho. A federação local, a municipal, era para ser nomeada pela federação regional. Nunca se viu isso durante esse processo de federação, uma intervenção forte da nacional. E aqui diz que esse passagem eu preciso reconhecer a diplomacia, a paciência do ex-deputado Luciano, por ter aguentado essa pressão, porque fosse outro teria jogado a toalha, teria pedido inclusive para sair, porque essa era a intenção, ao final desse desgaste, do ex-senador João Vicente de ocupar esse espaço do partido. E isso não ocorreu, até porque o ex-deputado Luciano já havia declarado apoio ao pré-candidato a prefeito Fábio Novo, juntamente com a grande maioria esmagadora de ex-gestores, ex-secretários, ex-vereadores, suplentes à pré-candidatura de Fábio Novo. E aí um detalhe, quando se fala que estão tentando manter uma candidatura, ficaram dois nomes aí, o do apresentador e jornalista Silas Freire e do Jorge Lopes. E aí fica para o rádio ouvinte e telespectador responder, quem é que tem mais peso eleitoral dos dois? Se for para poder radiografar a tese eleitoral quantitativa, eu penso que é o apresentador Silas Freire. Independentemente de quem esteja me ouvindo assistindo, discordar, mas quem tem um certo peso é ele. Mas ele já disse que não quer, Gustavo. Ele não quer porque ele sentiu que há um direcionamento para que se mantenha, de uma certa forma, uma pré-candidatura que não a dele. Que talvez a do próprio servidor público federal, Jorge Lopes, que está em Brasília. Eu tive notícias que ele estava ontem em Brasília para falar com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. O que é que acontece? Um partido que está tão desgastado a nível nacional, que o fundo, os recursos são escassos, para poder você colocar isso no país inteiro. E nós sabemos que os estados que o PSDB ainda é mais forte, é São Paulo, e houve uma desidratação muito grande. O Goiás, pelo próprio presidente nacional Marconi Perillo, o Tocantins, o Rio Grande do Sul, que tem um governador, que é o Eduardo Leite, nós somos sabedores que esses recursos deverão ir para essas regiões, em grande escala. Então, qual o motivo de financiar uma candidatura que já nasce natimorta? Né? Minha opinião. Então, os vereadores, os pré-candidatos a vereadores da chapa da federação estão completamente prejudicados. Ou seja, houve aí um pensamento exclusivamente pessoal.